Continuando os estudos e o aprimoramento do novo modelo de financiamento federal para atenção básica em saúde, traremos o assunto relacionado à captação ponderada. A Portaria 2979, que institui o Programa Previne Brasil, ela traz um modelo misto de financiamento. Esse modelo misto de financiamento é dividido em três vertentes. A primeira é a captação ponderada, a segunda, o desempenho, e o terceiro, os incentivos às ações estratégicas. Falando especificamente sobre o modelo misto de financiamento na captação ponderada, nós temos os seguintes conceitos. O próprio nome captação ponderada, ele já traz à luz do que nós estamos falando. Quando estamos falando de captação, nós estamos falando do cadastro, que já foi objeto de uma abordagem aqui anterior. A partir do momento que nós falamos de ponderação, são as ponderações feitas tanto no cadastro daquele indivíduo, quanto num espaço territorial do município através da tipologia rural urbana. Então aqui na lâmina vocês podem ver que a captação ponderada ela traz a população cadastrada, e essa população cadastrada, para contar nesse cômpito da captação, ela tem que estar ou vinculada a uma estratégia de saúde da família ou uma equipe de atenção primária. Isso é muito importante. Pessoas que estão vinculadas em equipes específicas, como equipe ribeirinha, equipe fluvial, equipe da Política Nacional de Pessoas Privadas de Liberdade, ela não conta para esse somatório do valor financeiro a ser desembolsado dentro da captação ponderada. Isso tem que ficar bem esclarecido desde já. A ponderação ela é feita de que maneira? Através da vulnerabilidade socioeconômica, onde são medidas uma ponderação com base no cadastro de pessoas que possuem benefício do Bolsa Família, benefício previdenciário continuado, BPC, ou benefício previdenciário até 2 salários mínimos. Então esses três critérios servem para a ponderação quando a gente fala de vulnerabilidade socioeconômica. A outra ponderação, ela atinge os extremos etários, que nós chamamos de perfil demográfico, ou seja, pessoas até 5 anos e idosos acima de 65 anos sofrem essa ponderação também na captação ponderada. E a terceira ponderação, ela se refere ao território do município, através da tipologia delimitada pelo IBGE, classificada como rural ou urbano. Então essas três ponderações, aliadas ao cadastro, fazem com que sejam determinadas as regras para o cômputo do valor da captação ponderada. Nessa lâmina que vocês podem verificar, existe um quadro onde nós conseguimos entender um pouco melhor como que são atribuídos esses critérios. Então cada pessoa cadastrada ela vai possuir um peso. A pessoa que não possui, que está cadastrada e não possui vulnerabilidade socioeconômica ou perfil demográfico que se encaixe na regra, ela tem peso 1. A pessoa que possui algum benefício, como seja BPC, Bolsa Família, benefício previdenciário até 2 salários mínimos, ou que esteja dentro do extremo etário, tanto até 5 anos quanto acima de 65 anos, ela sofre uma ponderação de 30% em cima do valor per capita base. E a terceira ponderação é a classificação geográfica, onde nós temos a classificação urbana, que o peso é 1, então não se coloca a ponderação em cima. Os municípios classificados como rural adjacente, intermediário adjacente, possuem um peso de 1,45, e os municípios classificados como remoto, seja rural ou intermediário, possuem peso 2. Esses conceitos são muito importantes porque de nada adianta tentarmos fazer qualquer cálculo dentro da captação ponderada sem que esses conceitos estejam bem delimitados e bem entendidos pela pessoa que vai fazer essas equações para chegar num valor financeiro. Da mesma maneira, o quadro que vocês podem observar na tela, ele já traz essas ponderações, as classificações de municípios, de acordo com a tipologia rural-urbana, já com os valores per capita delimitados. O valor per capita base está em R$ 50,50. A partir dele são definidos os outros valores, a depender da tipologia,
que é o ajuste de distância, e da ponderação do indivíduo dentro daquele território. Então, o valor per capita base ao ano, isso também tem que ficar bem claro, vai variar de R$ 50,50 até R$ 131,30, a depender da realidade do local, a depender da pessoa cadastrada e vinculada aos serviços de atenção básica no território. Nesse slide, é muito importante que vocês verifiquem e consigam delimitar que o valor per capita base utilizado em toda essa equação é R$ 50,50. Esse valor ele foi publicado por meio da portaria 169 de 31 de dezembro de 2020. Essa portaria ela delimitou e fixou esse valor per capita base para toda essa equação. Da mesma maneira, é de suma importância que todos tenham entendimento que os cálculos a serem aplicados na captação ponderada sempre são avaliados e publicados a cada quadrimestre, ou seja, a cada ano, 3 vezes esses valores poderão sofrer variações. Essa variação vai depender do quê? Quantidade de equipes de saúde da família, de EAPs cadastradas e credenciadas, quantidade de pessoas cadastradas, vinculadas nessas equipes de saúde da família e de equipes de atenção primária, ou até mesmo a variação do valor per capita base, que hoje está em R$ 50,50, mas pode sofrer uma variação que faz com que todo esse cálculo seja refeito e todo o valor possa ser alterado. Esses conceitos também são de suma importância no seguinte sentido: não existe cálculo da captação ponderada sem a existência de equipe de saúde da família ou de equipe de atenção primária, ou seja, para se chegar em qualquer valor da captação ponderada, obviamente, naturalmente, nós teremos que ter um serviço implantado, uma equipe de saúde implantada, que vai fazer com que esse valor seja multiplicado por determinado parâmetro, por determinado quantitativo de cadastros existentes nos territórios. Para que nós possamos chegar ao valor final da captação ponderada, o município tem que avaliar o quantitativo de equipes implantadas, o seu parâmetro, a depender da tipologia do município, essa multiplicação que vai determinar uma quantidade de pontos, e esse ponto vai ser multiplicado por esse valor per capita base, que nós mostraremos à frente para que fique mais fácil o entendimento dessa equação. Nesse slide vocês podem verificar que nós pegamos, para ser feita a conta, o valor de 1,3, ou seja, eu estou aplicando 30% de ponderação em cima do valor unitário, vezes o critério de classificação geográfica, ou seja, se o município é urbano, se ele é intermediário adjacente, se ele é rural e por aí vai. Multiplicado pelo número de pessoas com critérios, ou seja, eu pego a minha classificação geográfica e multiplico também pela ponderação aplicada àquele cadastro daquela determinada pessoa. A partir do momento que eu tenho esse resultado, eu somo com o critério de classificação geográfica de peso 1, multiplicado pelo número de pessoas sem critérios, ou seja, aquelas pessoas que não possuem nenhum critério de vulnerabilidade nem de perfil demográfico. E a partir desse resultado, eu tenho um número de pontos para aquele município. Esse número de pontos é multiplicado pelo valor per capita base de R$ 50,50 para que eu tenha o valor a ser recebido pelo município na captação ponderada. Essa equação vai colocar aos olhos do município o valor previsto ao ano, ou seja, esse valor previsto ao ano deve ser, obviamente, dividido por 12 para que eu tenha a previsão mensal de recebimento. A conta em si, ela pode ser feita de outras maneiras. Naturalmente terá pessoas que farão essa conta de uma maneira simplificada, outras que farão de maneira completa para entender o raciocínio. O mais importante é que as pessoas entendam o raciocínio para que possam chegar no valor, né? Independente de como a equação vai ser aplicada posteriormente, o importante é que se entenda o raciocínio e que se chega no valor determinado e previsto para aquele território, para aquele município. Outro fato importante trazido nessa lâmina
é que toda equipe, todo território de município, para que ele conte para o valor da captação ponderada, obrigatoriamente aquela equipe tem que ter sido publicada em portaria específica do Ministério da Saúde com um devido credenciamento. Ou seja, pode ser que tenham casos de municípios com 5 equipes atuando e 4 que estão devidamente credenciadas e homologadas. Para efeito da captação ponderada, essas quatro equipes credenciadas que vão contabilizar, a quinta não conta. Outro fato importante que vocês podem ver na tela é que as regras que motivam suspensão nos valores recebidos na atenção primária, na atenção básica, continuam. Em suma, são 3 que geralmente acontecem. A primeira, pelos órgãos de controle, a segunda, pelo cadastro das equipes, onde a equipe incompleta ela pode ter a dedução nos valores, ou por falta de informação no Sistema de Informação para Atenção Básica, o SISAB, que é enviado por meio de informações do SUS-AB. Obviamente, na construção do Previne Brasil e na discussão tripartite, foi pleiteado pelo CONASEMES, pela representação dos municípios, que os municípios não fossem penalizados na totalidade dos recursos a partir do momento que tenha havido a falta ou de um enfermeiro, ou de um médico, de algum profissional. Então, o valor ele será proporcional de acordo com as regras da portaria. E a outra situação importante dentro da captação ponderada é que anteriormente, a partir do momento que o município implantava uma equipe de saúde da família, existia um valor de implantação daquela equipe. Esse valor de implantação ele está sendo substituído na lógica do Previne Brasil e na lógica desse novo modelo de financiamento da atenção básica com o valor da captação ponderada e do desempenho recebido na totalidade até o segundo quadrimestre de avaliação. O que isso significa? Uma equipe cadastrada e credenciada em um determinado quadrimestre, ela vai receber aquele valor, todo o potencial de valor a ser recebido tanto na captação ponderada quanto no desempenho até o próximo quadrimestre de avaliação. Ou seja, é uma forma de incentivar aquela equipe recém-formada a estar desempenhando as suas funções. Diogo, pelo amor de Deus, hein, cara? Que complicação que você arrumou pra gente aí. Vamos ver se a gente consegue entender essa questão. A primeira questão que a gente colocou foi a questão do cadastro. Agora eu estou vendo que tem outros cadastros importantes também, né? Quer dizer, você tem que verificar se a equipe de saúde da família está cadastrado no Ministério da Saúde, tá certo? Você tem que verificar se a unidade básica de saúde está cadastrada no CNES, certo? Estas coisas são extremamente importantes. E tem o nosso cadastro mesmo de usuários, né? Usuários que a gente usa para poder fazer o nosso planejamento, ele vai dar o diagnóstico sanitário daquele território da equipe. Exato. Então, a primeira coisa que o gestor tem que ficar preocupado é com esses cadastros aqui, verificar se isso aqui está feito, tá certo? Aí a gente vai então começar a brincar agora com o processo de financiamento. E aí este financiamento proposto agora, ele é um financiamento que está sendo usado no planeta, vamos dizer assim, e ele tem uma forma diferenciada. Até agora a gente vinha financiando por equipe, valor fixo, sem nenhuma alteração, tá certo? E não considerava, inclusive, algumas questões regionais importantes ou eram muito pouco consideradas. Exato. Então agora eu vou trabalhar um processo que se chama modelo misto de financiamento, é isso? Exato. Muito bem. Nesse modelo misto de financiamento, eu vou trabalhar a captação, me corrija se eu estiver errado, captação ponderada, né? Ponderada porque você vai fazer uma média, é isso? Isso. Eu capto através do cadastro e pondero através de condições, seja vulneráveis, vulnerabilidades e por aí. Captação ponderada. A outra questão que trabalha nesse financiamento misto é o desempenho, ou seja, como é que a equipe está desempenhando, né? Junto ao território, está resolvendo os problemas de saúde do território ou não? Então, acho que é uma coisa importante, né? A outra coisa são incentivos, né? Enfim. Vamos então dar uma estudada melhor nessa questão aqui. Acho que a primeira questão a gente entender desse seu processo de financiamento misto
é isso que a gente está chamando de captação ponderada. E aí eu entendi que a captação ponderada ela tem 3 componentes importantes que variam, né? Isso. Que são critérios de variação por território ou por equipe, né? Vamos lá. A primeira variação eu vou chamar de vulnerabilidades que você chamou lá, né? Socioeconômica, é isso? Tá ok? A segunda captação ponderada, o segundo item da captação ponderada são... O perfil demográfico. Perfil demográfico. Que são nada mais é que os extremos etários, né? A gente conversa sobre isso, né? Eu tenho umas dúvidas aqui, eu preciso entender isso, né? Demográfico. E por último, que compõe a captação ponderada, tem a questão vulnerabilidade socioeconômica, perfil demográfico e... A tipologia do município. Isso. Tipo municipal. Né? Então vamos lá. Vulnerabilidade socioeconômica, o que eu estou querendo dizer com isso? Que nesse critério aqui, se eu tiver determinado município com uma população socioeconômica mais vulnerável, eu diria que a gente vai pagar mais para ele. É Exato. isso? Se esse município tem melhores condições socioeconômicas, a gente vai pagar menos. É isso? Exato. Muito bem. E isso aqui, então, na prática, quais são essas vulnerabilidades importantes? Boletim BPC, benefício de prestação continuada, no caso. E os bolsas, né? Bolsa Família e o benefício previdenciário até 2 salários mínimos. São os 3. Benefício previdenciário, né? Isso. Então, essas 3 coisas aqui compõem o que a gente conhece como perfil socioeconômico do município, tá certo? Isso aqui já vem pronto? Sim, são consumidas as informações do banco de dados do Ministério da Cidadania e da Economia. Então, o gestor municipal não tem que ficar preocupado com isso. Quanto é a população minha de BPC? Isso já está pronto, já tem isso. O Ministério já se ocupou de dizer que o meu município, então, tem essa variação. O que foi acordado no âmbito tripartite de imediato? Se nós temos uma busca ainda de cadastros na casa de mais de 50 milhões, se nós formos olhar o cadastro de fato existente no território e ver se aqueles cadastros estão dentro dessa condicionalidade, nós traríamos prejuízo ao município, porque nem todos estão. Sim. Então, o que foi feito para o primeiro quadrimestre, janeiro a abril de 2020? Foram pegos as informações dos ministérios e feito as estimativas, os percentuais em cima disso. Por isso que quando o município vai olhar lá o seu percentual que está sendo ponderado, muitas vezes ele não enxerga aquilo como a realidade, porque isso vem de sistemas legados, né? Vem de outros sistemas, né? Então, por exemplo, se no município ou em algum estado o Bolsa Família ele não está bem, vamos dizer assim, desenvolvido lá, se eu tenho pouca captação para Bolsa Família, né, naquele município, eu posso dizer que esse município vai ter uma diminuição da sua capacitação ponderada, porque na verdade o Bolsa Família não está com a dimensão correta. Então o gestor tem que olhar para cada uma dessas questões aqui e dizer assim, não, isso aqui de fato espelha o meu município. Se não estiver espelhando, o caminho que ele tem que percorrer para poder atualizar isso, primeiro é ir em todos os setores que trabalham, por exemplo, o Bolsa Família, e verificar por que isso não está acontecendo lá naquele município. E assim por diante, é isso? Exato. Da mesma maneira, quando ele enxerga que aquele percentual é de acordo com a realidade, tem que tomar o cuidado para verificar se de fato aquelas pessoas que sofrem essas ponderações, que estão dentro dessas condicionalidades, se elas estão vinculadas dentro do sistema de informação. Porque em algum momento, a partir das avaliações no âmbito tripartite, vai passar a valer o cadastro de fato registrado no sistema. E pode ser que a variação seja grande, tanto para mais quanto para menos, a depender do cenário a ser encontrado. Outra questão é o perfil demográfico. Na prática, que eu entendi isso aqui, na verdade, é trabalhar com... Eu trabalho com crianças, né? Na prática, que acho que é uma prioridade importante, e acho que gestante também entra nessa história toda, inclusive, né?
Não, gestante não, vai entrar só Gestante crianças e Gestante idosos. entra em outra prioridade, né? Vai entrar dentro do desempenho. Só crianças e idosos, né? Então, A gente tenta simplificar quando fala do perfil demográfico, para ficar mais claro, que são os extremos etários. Eu estou ponderando crianças até 5 anos e estou ponderando idosos acima de 65. Por quê? Porque se espera que essa população vá procurar mais a unidade, vá procurar mais os serviços por motivos óbvios, né? Tá bom. Entendi. Isso quer dizer, na prática, sim, a hora que eu tiver o meu cadastro de usuário, eu tenho que verificar, inclusive, se eu estou deixando crianças e usuários de fora, porque isso pode significar crianças e idosos de fora, porque isso pode significar diminuição do meu recurso. Exato. Exatamente. Exato. Né? Então veja bem, Marcos, quando eu olho para isso, fica claro o que está sendo induzido. Então, o que essa proposta está induzindo? Ela está induzindo que eu faça a captação dessa população, que é vulnerável, está induzindo que eu enxergue e traga para o serviço, caso não estejam dentro do serviço, crianças e idosos, que são os mais suscetíveis a determinadas situações. Uma população de meia idade, de 30 anos, que não tem nenhuma condicionalidade, não é que não vá procurar, isso não é restritivo. Eu estou dando um foco para o atendimento, mas eu não estou restringindo o atendimento dos outros. Não, né? As pessoas com mais de 65 anos agradecem a prioridade que o Ministério está dando, não tenho a menor dúvida disso. Embora crianças seja extremamente importante trabalhar. Exato. Morbimortalidade em crianças é uma obrigação de qualquer país, né? Outra questão é do tipo municipal. E aí nós estamos falando de IBGE, né? Essa tipologia é uma tipologia que vem do IBGE. E aí ela tem tipologia urbana. Né? Ela tem uma outra tipologia que é adjacente, certo? E uma outra tipologia que é a remota. É isso? Ao todo são 5. Então, aí isso aqui se desdobra, né? Adjacente e remota se desdobra em duas partes, acaba virando 5 questões diferentes. E cada uma delas tem um valor de ponderabilidade, é isso? Exato. Então, por exemplo, a depender da quantidade de crianças com menor de 5 anos que estão cadastradas e utilizando o meu serviço, eu posso aumentar a minha captação ponderada. A depender da quantidade de idosos que eu estou utilizando, que eu estou atendendo, eu posso aumentar a minha captação ponderada. Esses idosos e essas crianças têm que estar colocados aqui no cadastro de usuário. Exato. Né? E aí, assim, esse aqui é uma coisa que o gestor pode fazer dentro do próprio serviço de saúde. Ele está olhando o seu cadastro, a obrigação dele é verificar se de fato todas as crianças com menos de 5 anos de idade e todos os idosos com mais de 65 anos de idade estão no cadastro dele. Isso é uma prioridade importante. Né? Daqui, inclusive, né, nasce a maior parte dos programas nossos, né, como, por exemplo, programas de imunização. Né? Verifica que a maior parte das vacinas estão nessa faixa etária, tá certo? Então, isso aqui é extremamente importante em qualquer atenção primária consequente no país. Agora, esse aqui da vulnerabilidade socioeconômica é uma coisa que o município não faz dentro da área da saúde. Se o gestor municipal quiser fazer algum implemento, ele vai ter que buscar essas relações. Até mesmo a relação com a assistência social, que todos nós sempre esperamos. Então, aqui está sendo induzida também, porque naturalmente o gestor que queira se adiantar um processo, ele vai fazer essa interlocução, vai tentar entender quem são as pessoas que não estão dentro do sistema, o porquê, né? E essa interlocução entre os setores do âmbito municipal, ela vai acontecer. Isso dialoga com a definição que nós temos na Constituição do que é saúde, né? Sim. Na verdade, esses programas todos aqui compõem, inclusive, como é que a gente garante a cidadania em saúde. Então, o gestor municipal, ele tem que ficar preocupado com isso também. Embora ele não faça isso dentro do setor saúde, é uma intersetorialidade que ele deve buscar com a área de promoção social, certo? Exato. Muito bem. Essas 3 coisas aqui, então, acabam compondo o que a gente chama de captação ponderada. Tudo bem? Exato. Eu vou apagar a luz aqui para a gente retomar essa situação, como é que a gente calcula isso, tudo bem? Bom.